A defesa da concorrência busca garantir a disputa justa e leal do mercado pelas empresas que desenvolvem atividades econômicas. No Brasil, a defesa da concorrência é baseada na Constituição Federal, leis e regulamentos que explicitam as infrações à ordem econômica e as penas a serem aplicadas. Bom, como eu falei no outro vídeo, mas vou repetir para ficar com um vídeo inteirinho, essas duas vírgulas aqui, elas não poderiam aparecer, porque trata-se de estruturas que são adjuntos adnominais, ou seja, são características inerentes à disputa. Você não pode separar elementos que tenham características inerentes. Eu sei que este período que começa aqui e que termina aqui, é longo. Ai, dá uma vontade danada de colocar vírgula, mas eu só posso colocar vírgula em pontos ajustados, adequados, né, de acordo com a regra. Você perde, portanto, um ponto por causa de pontuação. Na sequência, você tem, no Brasil, a defesa da concorrência baseada na Constituição Federal, leis e regulamentos. Eu falei sobre o problema relacionado ao paralelismo sintático. Por quê? As estruturas, leis e regulamentos, elas não estão em paralelismo com a estrutura Constituição Federal. Elas não estão no paralelismo, apesar de exercerem a mesma função sintática relacionada ao mesmo termo, que é o termo baseada. Só que lembra quando eu falei sobre o paralelismo, eu disse a você que no paralelismo, as preposições podem ser compartilhadas, mas os artigos não podem ser compartilhados. Então, para mostrar que esta relação aqui, que eu tenho esta relação de paralelismo entre baseada e na Constituição Federal, e estabeleço outra relação de paralelismo entre baseada e leis e regulamentos, você deve colocar da seguinte maneira: baseada na Constituição Federal e em leis e regulamentos, para mostrar que o paralelismo está sendo estabelecido entre Constituição Federal e baseada e leis e regulamentos. Esse I em leis, o I estabeleceria o paralelismo justamente aqui, tá? Na sequência, aí você tem um erro de paralelismo, que te faz perder 75 décimos. Na sequência, você tem que explicitam as infrações à ordem econômica e as penas a serem aplicadas. Como eu tenho esse E aqui, novamente outro problema de paralelismo, como eu tenho esse E aqui, dá a impressão de que está estabelecendo uma relação de paralelismo entre a ordem econômica e as penas. Então a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que tá faltando um acento grave. Mas não está faltando um acento grave nesse ponto, tá? Porque este E está fazendo uma referência entre explicitar infrações e penas a serem aplicadas. Então, o adequado para estabelecer uma devida relação seria colocar que explicitam as infrações à ordem econômica, bem como as penas a serem aplicadas, porque aí estabelece bem essa relação, tá? Ou seja, neste parágrafo você tem 2 erros de paralelismo e 2 erros de pontuação. Você perde 2,5 pontos nessa brincadeira. Não se pode. Aí você tem aqui o desenvolvimento do papel de defesa. Aí nós vimos lá nos tópicos, nós temos esse primeiro tópico aqui, que é como se dá a defesa da concorrência no Brasil, o papel das agências reguladoras na defesa da concorrência, as práticas desleais e restritivas praticadas por empresas no Brasil. Eu acredito que esse tópico primeiro aqui, ele é muito sutil. Eu até falo isso no início lá do vídeo, e antes, inclusive, de fazer a correção no seu texto, eu falo sobre isso, dizendo que acreditava que este primeiro ponto deveria ser abordado junto com este terceiro ponto, para que fizesse uma coisa um pouquinho mais sólida, tá? Aí tem o papel das agências e o combate às infrações à ordem econômica. No primeiro parágrafo,
você apresenta a defesa da concorrência, busca garantia de a disputa justa e leal do mercado das empresas, que desenvolve as atividades econômicas, apresentou como um todo a temática. Entendi o que você fez agora que eu entendi. Nessa introdução você apresentou esse primeiro tópico, esse primeiro tópico você trabalhou como um tópico introdutório. Só que você não se aprofunda não, você não continua sustentando aquela observação. Você só cita sem aprofundamento, e isso é muito negativo para a sua nota. Mas enfim, nesse primeiro parágrafo você tem no desenvolvimento do papel da defesa da concorrência, as agências reguladoras possuem a função de fiscalizar a formação de acordos ilegais entre as empresas privadas, garantir a qualidade dos produtos e regular os preços no mercado. Primeiro, você não indica como se faz isso. Segundo, é um parágrafo único, um parágrafo com período único. Isso é super nocivo, porque quando nós fazemos um parágrafo com período único, tendemos a fazer o que você fez aqui. Tendemos a não aprofundar. Não é uma questão dentro das etapas. Você tem que apresentar o tópico, desenvolver o tópico, ilustrar o tópico e finalizar o tópico. Você está somente apresentando o tópico, você não está cumprindo as demais etapas, principalmente a etapa da ilustração, fica tudo muito superficial. E você repete essa superficialidade nas demais estruturas. Você tem um texto ótimo, bem estruturado, tem uma dinâmica muito boa, mas você está pecando na parte da consolidação. Aí lá na correção, se eu não me engano, você perde pontuação. A máxima, em termos de argumentação fraca, você perde 4 pontos, justamente por causa desse tipo de equívoco, porque você introduz a ideia, não consubstancializa a ideia, e coloca também perde pontuação também em argumentação imprecisa, inexata, justamente também por causa disso, entendeu? Apesar de serem fiscalizados pelo governo através das agências reguladoras fiscalizadas, aí veja que eu já não consegui ler que isso aqui é um O, um A, li como se fosse um O. Várias empresas são autoras de práticas desleais e restritivas no Brasil. As práticas desleais não são consideradas ilegais, apesar de serem caracterizadas como práticas aéticas e imorais. Foi nesse momento que parou o vídeo, porque eu dei uma paradinha para nisso procurar o termo aética. Existe sim, é um termo que é... A partir do segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai tratar da sequência dos tópicos, né? Como eu te falei antes, isso aqui você introduziu, o primeiro tópico você introduziu junto com o parágrafo introdutório, mas acabou não aprofundando, e isso deixa a argumentação frágil, inconsistente, né? E lá naquela tabela de correção, você perde 4 pontos justamente por causa dessa falta de aprofundamento. Apesar de serem fiscalizadas pelo governo, não sei se no vídeo anterior cheguei a indicar que esse A parece um O. Várias empresas são autoras de práticas desleais e restritivas no Brasil. As práticas desleais não são consideradas ilegais, apesar de serem caracterizadas como práticas aéticas e imorais. Eu acredito que isso também esteja lá no outro vídeo, a questão do aético aqui, que eu prefiro que você escreva antiético, porque é o que supre a nossa expectativa, e nós temos realmente que facilitar a leitura. É melhor um texto simples a um texto rebuscado. Contudo, as práticas restritivas, parece um O, são consideradas, parece um O, ilegais e possuem sua fundamentação na Constituição Federal. No primeiro vídeo, o que eu mandei que o áudio estava ruim, eu indiquei que isso aqui é incoerente. Você está apresentando um aspecto confuso, por isso que você perde ponto em CO, lá naquela descrição do vídeo, do primeiro vídeo que eu mandei, o que eu mandei pelo YouTube.
Tem a questão da pontuação, aqui está confuso pelo seguinte, porque não são as práticas restritivas que são consideradas ilegais que possuem fundamentação na Constituição. É o combate às práticas restritivas que possui fundamentação na Constituição. Então, está incoerente esta sua abordagem. Quando você apresenta a Constituição e não cita qual é o artigo, qual é o inciso em que esta fundamentação aparece, você também lança a sua argumentação à superficialidade, a argumentação inconsistente, repito, por isso que você perde 4 pontos nesse quesito. Como exemplo de tais práticas restritivas, podemos citar o cartel, acordo ilegal entre concorrentes, o trust, integração de empresas, e o holding, criação de empresa para a organização de um grupo. Isso aqui está adequado, a finalização está adequada, mas você perdeu muita pontuação por causa desse trechinho aqui, ok? Vamos seguir. No último parágrafo, eu senti, quando eu cheguei a esse último parágrafo, quando fui fazer a correção, eu senti, meu Deus, está muito superficial. Tem que explorar um pouquinho mais, tem que citar elementos que não estão necessariamente, ilustrações que não estão necessariamente no texto de apoio, nos tópicos a serem explorados. Você tinha uma ótima oportunidade de ampliar a discussão, tratando justamente dos artigos e dos incisos das leis. Veja que isso aqui, por exemplo, esse último parágrafo, é repetição da introdução, você não apresenta nada de novo. No que diz respeito às práticas restritivas, elas são ilegais, sendo consideradas infrações à ordem econômica. Você já tinha dito aqui que é ilegal. E olha na sequência. Como forma de combater essas infrações, é necessária a aplicação das leis e regulamentos. De leis e regulamentos, porque paralelismo de novo. Eu tinha apontado somente 2 problemas de paralelismo, mas aqui é outro problema de paralelismo, que te faz perder 75 décimos. E a fiscalização e controle mais atuante da agência reguladora de cada setor econômico. Veja, você não cita nenhuma agência reguladora, nenhuma forma mais consistente de regulação, de fiscalização, você não cita nenhuma lei, você não cita nenhum regulamento. Essa parte aqui é quase igual à introdução. Então, acaba não agregando, você acabou repetindo as ideias que foram apresentadas sem agregar nada novo, e isso prejudica justamente a progressão textual. Eu não entendi muito bem passe para mim qual é a nota final, porque eu não entendi muito bem na tabela que você passou, qual é a nota final aqui, tá vendo? Até 6, que está em descompasso com o que o seu edital apresenta, mas em paralelo em comparação ao que tem no edital, você perde uma pontuação considerável por causa de aprofundamento, por causa de paralelismo, em termos de gramática real, o que a gente acha mesmo que é gramática, você perde uma pontuação importante no que diz respeito às vírgulas. Do mais, tente reescrever esse texto citando, tente só citar as leis e os regulamentos, eu acho que já vai melhorar bastante, e reestruturar este momento aqui da incoerência. Tente reescrever e passe para mim.